Há momentos na sua vida em que algo silencioso te chama. Às vezes é um pensamento aleatório que surge sem explicação. Às vezes é uma sensação estranha de que algo está prestes a mudar. Não é coincidência. Não é acaso. É o primeiro sussurro do fluxo tentando te alcançar. Antes de entender como viver dentro desse rio invisível, você precisa reconhecer que ele sempre esteve aqui, mesmo quando você acreditava estar sozinho tomando decisões no escuro. Quando Bashar fala sobre sincronicidade, ele não descreve um truque esotérico ou um privilégio espiritual reservado a poucos iluminados. Ele descreve uma mecânica, um funcionamento, um motor oculto que organiza a sua vida desde que você nasceu. A questão não é se a sincronicidade existe ou não. A questão real é, você está prestando atenção? Porque há uma diferença brutal entre viver guiado pelo fluxo ou viver tentando empurrar a vida com as próprias mãos. E talvez tudo comece com uma pergunta que você nunca ousou fazer de verdade. E se eu não precisasse controlar tudo? Essa pergunta muda destinos. Quando você tenta controlar cada detalhe, cada passo, cada resultado, você trava a engrenagem que naturalmente te conduziria ao caminho mais eficiente, mais rápido e mais leve. O fluxo não precisa que você empurre, ele precisa apenas que você pare de impedir. A sincronicidade é o idioma dessa força inteligente, e aprender a falar esse idioma é o que separa quem vive exausto de quem vive guiado. Mas antes de entrar profundamente no mecanismo, há algo que você precisa sentir, não entender, sentir. A vida está falando com você, o tempo todo. Em cada número repetido, em cada coincidência improvável, em cada pensamento que surge do nada, em cada encontro aparentemente casual, existe um fio invisível puxando você para um lugar que só a sua versão mais elevada consegue enxergar. Você pode até achar que chegou aqui por conta própria, mas a verdade é que há semanas, talvez meses, pequenas sincronicidades vêm te conduzindo até este exato momento. E se prestar atenção, vai lembrar de pelo menos uma delas. Um vídeo que apareceu do nada. Uma frase que alguém disse sem saber por quê. Uma intuição estranha de que algo precisava mudar. Nada disso foi acidente. Nada disso foi aleatório. E agora que você está aqui, é hora de abrir a primeira porta. A porta da percepção. O universo não fala por palavras, ele fala por vibração. Segundo Bashar, você não é apenas um humano tentando sobreviver. Você é uma consciência emitindo frequência o tempo todo. Tudo em você vibra. Seus pensamentos, suas emoções, seus desejos, seus medos, seus sonhos, seus bloqueios. E o universo não responde ao que você pede com palavras. Ele responde ao que você emite com vibração. É por isso que algumas pessoas tentam afirmar, eu quero prosperidade e não conseguem, porque vibram medo, insegurança, escassez, e o universo só sabe responder, ok, aqui está mais da vibração que você sustentou. É cruel? Não. É mecânico. Assim como gravidade, assim como magnetismo, assim como ressonância. E aqui está o primeiro segredo do fluxo. A sincronicidade é o espelho exato da vibração que você mantém. Se sua vibração muda, o espelho muda. Se você muda, o caminho muda. Mas você não precisa mudar o mundo. Precisa mudar apenas sua frequência. E o mundo responde. Essa é a beleza da mecânica da consciência. Ela não exige força, apenas alinhamento. Não exige controle, apenas entrega. Não exige perfeição, apenas autenticidade. E talvez seja por isso que Bashar sempre diz que a emoção mais importante de todas, aquela que conduz sua vida como um GPS quântico, é a excitação, a sua alegria, a sua verdade vibracional. Mas antes de explicar por que a excitação é o farol mais poderoso do universo, você precisa entender uma divisão crucial dentro de você. A divisão entre a mente física e a mente superior. Duas mentes, uma realidade. A maior parte das pessoas vive acreditando que só existe uma consciência dentro delas. Mas Bashar revela algo que transforma tudo. Você não funciona com uma mente. Você funciona com duas. A mente física é a voz que você ouve agora. Aquela que pensa, analisa, duvida, questiona, compara
imagina cenários, calcula riscos. Ela vive no agora imediato, presa ao que os olhos conseguem ver e ao que a lógica consegue alcançar. Ela é limitada, por design. E isso não é um defeito, é a função dela. A mente física não foi criada para saber o caminho inteiro. Ela foi criada para perceber somente o próximo passo. A mente superior, por outro lado, vê tudo. Vê o mapa completo. Vê o destino. Vê todos os caminhos possíveis até lá. Vê os caminhos que sua mente física jamais imaginaria. E vê, inclusive, os atalhos que parecem improváveis demais para você acreditar. A mente superior está sempre tentando guiar você. Mas ela só tem duas formas de fazer isso. A excitação, que é o GPS interno, a sincronicidade, que é o GPS externo. Quando você sente uma excitação genuína, aquela que vibra na pele, que te chama, que te puxa, que parece irracional, mas inevitável, isso é a mente superior dizendo, mas por aqui, agora. Este é o próximo passo. E quando você segue essa excitação, o universo responde reorganizando tudo ao seu redor. Encontros, conversas, oportunidades, intuições, coincidências, tudo se alinha para te levar ainda mais adiante, porque agora você entrou no fluxo. Mas quando você ignora a excitação, quando tenta forçar, quando se apega ao controle, quando insiste em caminhos que não vibram com você, o universo não te pune. Ele apenas te devolve resistência, portas fechadas, obstáculos, atrasos, bloqueios, frustração. Não porque você está errado, mas porque a realidade está te dizendo, não é por aqui, não é agora, não é dessa forma. Esse é o segundo grande segredo que pouca gente entende. A sincronicidade negativa também é orientação. Preste atenção, porque nos próximos minutos você vai descobrir a única atitude capaz de ativar a sincronicidade de forma imediata. É algo tão simples que a maioria ignora, mas tão poderoso que muda sua vibração na hora. Continue. Agora, respire, porque para viver dentro do fluxo, você precisa soltar a antiga crença de que sua mente física é a comandante da sua vida. Ela não é. Ela nunca foi. Ela nunca será. Ela não tem as informações necessárias. Ela não tem o mapa. Ela não conhece as rotas. Isso não a torna fraca. Isso apenas revela a verdade. Sua mente superior sempre foi a bússola invisível conduzindo você. E talvez você já tenha sentido isso antes. Aquela decisão que parecia absurda, mas deu certo. Aquela intuição que você seguiu sem saber porquê. Aquele encontro inesperado que mudou tudo. Aquele momento em que tudo fluiu tão rápido que parecia coreografado. Isso não foi sorte. Isso foi comunicação. E agora você vai aprender a tornar essa comunicação intencional. A fórmula do fluxo. O código de 3 passos que Bashar diz ser capaz de reescrever sua realidade. A fórmula é simples, direta e incrivelmente profunda. 1. Siga sua maior excitação disponível. 2. Haja com o máximo da sua capacidade. 3. Solte completamente o resultado. Esses 3 passos parecem simples demais, mas juntos eles criam uma ponte vibracional entre você e sua mente superior. Uma ponte que permite que o universo se mova na sua direção. Uma ponte que transforma coincidências em respostas, obstáculos em atalhos e sincronicidades em confirmações. Mas antes de destrinchar cada passo, existe algo que você precisa compreender profundamente. A excitação é uma bússola espiritual que nunca erra. Ela nunca aponta para um caminho que não faça sentido para a sua jornada. Ela nunca indica algo que não seja parte da sua expansão. Ela nunca aparece por acaso. A excitação é a linguagem da alma, e se você aprender a ouvi-la, ela te levará para lugares que sua mente lógica jamais ousaria imaginar. Agora vamos mergulhar no mecanismo por trás disso. A primeira coisa que você precisa saber sobre a excitação é que ela não está aqui para te entreter. Ela está aqui para te guiar. Você não a sente por acidente. Você a sente porque existe uma força maior alinhando o seu caminho com algo que você está prestes a experimentar, aprender ou transformar. Mas existe um ponto crucial que quase todo mundo ignora. A sua maior excitação disponível agora pode não ser grandiosa.
Pode não ser épica. Pode não ter glamour. Às vezes, ela é quase silenciosa. Pode ser a vontade repentina de arrumar um canto da casa. Pode ser o impulso de ligar para alguém. Pode ser o desejo de tomar um ar, dar uma caminhada, abrir um livro, pesquisar algo aparentemente irrelevante. Pode ser até a vontade de descansar. A mente física olha para isso e pensa, mas isso não muda minha vida. E é aqui que você trava o fluxo, porque a mente superior não se comunica através de lógica, ela se comunica através de vibração. E vibração não sabe fingir. Vibração só sabe mostrar o caminho mais alinhado neste exato momento. Por isso Bashar insiste tanto. Se você ignora a menor excitação, você também está ignorando a maior. Vibração não seleciona contextos. Vibração apenas responde a quem você está sendo agora. E quando você age na menor excitação disponível, você ativa o campo vibracional. É como apertar o primeiro botão de uma sequência. O universo não espera você começar com a grande obra da sua vida. Ele espera apenas que você comece. E quando você começa, algo muda na sua realidade. Um movimento sutil. Um deslocamento vibracional. Uma reorganização silenciosa do campo ao seu redor. Você não percebe, mas a realidade começa a se mover na sua direção. Porque você deu permissão. Porque você deu o sinal. Porque você entrou na frequência. E então, o que parecia pequeno começa a se ampliar. O impulso mínimo abre espaço para a próxima excitação, e a próxima abre espaço para outra. E quando você percebe, está entrando numa correnteza que parece ter vida própria, mas não é vida própria. É a sua vibração movendo tudo. E é aqui que entramos no segundo passo da fórmula. 2. Haja com o máximo da sua capacidade. O momento em que o universo percebe que você está falando sério. Quando você encontra uma excitação verdadeira, ela não quer metade de você. Ela quer sua presença plena. Isso não significa exaustão, perfeccionismo, esforço forçado ou autocobrança. Significa algo muito mais poderoso e muito mais simples. Estar inteiro no que você faz. A presença total é uma das frequências mais fortes que existem. Quando você está inteiro, você muda a vibração do ambiente. Quando você está inteiro, você muda a vibração do campo. Quando você está inteiro, o universo entende. Ah, ela está alinhada de verdade agora. E quando o universo entende isso, ele responde. Portas começam a se abrir. Pequenos sinais começam a aparecer. Coincidências começam a se alinhar. Pessoas começam a chegar. Informações começam a surgir. Ideias começam a fluir. Essa é a mecânica invisível do fluxo. Mas por que o comprometimento importa tanto? Porque a realidade física é uma densidade. Ela exige energia para se mover. A ação inspirada é o que injeta energia vibracional no campo. Sem ação, não há movimento. Sem movimento, não há sincronicidade. Sem sincronicidade, não há fluxo. Você pode visualizar. Você pode afirmar. Você pode meditar, você pode sonhar, mas se você não agir, não ativa a engrenagem. E aqui existe um segredo que quase ninguém entende. O universo não responde à sua vontade. O universo responde à sua ação alinhada. Quando você age, a vibração se torna física. Quando você age, o invisível ganha forma. Quando você age, você sai do reino das possibilidades e entra no reino das manifestações. A ação é a ponte entre os dois mundos, mas existe um perigo silencioso. Agir apenas com parte do seu poder. E esse é um erro extremamente comum. Você pensa, eu faço isso só um pouquinho e vejo o que dá. Mas essa frase destrói o fluxo, porque o universo responde ao que você vibra, não ao que você pensa. E essa energia parcial transmite uma mensagem vibracional fraca, hesitante. Quase como se você dissesse ao universo, eu quero, mas nem tanto. E o universo responde, ok, nem tanto então. Quando você age com sua capacidade total, você comunica outra mensagem. Eu estou aqui, eu estou alinhada, eu estou comprometida. E o universo responde, perfeito. Então aqui está a próxima peça. A vida se organiza rapidamente ao redor de quem age com poder. Não poder agressivo, mas poder vibracional.
poder de presença, poder de alinhamento. E isso nos leva ao terceiro passo, o mais desafiador, o mais profundo, o mais libertador. 3. Solte completamente o resultado, o ponto onde o fluxo realmente começa. Este é o momento em que você vai enfrentar a parte da sua personalidade que mais teme, o ego controlador. O ego não gosta de incerteza. O ego não gosta de entrega. O ego precisa de garantias, previsões, mapas inteiros, respostas claras. Mas o fluxo não fala ego. O fluxo fala vibração. E vibração não precisa saber o final. Vibração só precisa saber o próximo passo. Bashar ensina que insistir no resultado é uma das formas mais rápidas de bloquear a manifestação, porque essa insistência transmite uma vibração de falta, de dependência, de medo. É como gritar para o universo: eu preciso que isso aconteça exatamente desse jeito ou tudo está perdido. E o universo responde com silêncio, não por punição, mas por respeito vibracional. Quando você solta o controle, algo mágico acontece. Você abre espaço para que a manifestação venha pelo caminho mais rápido, mais leve e mais surpreendente possível. O seu trabalho é agir na excitação. O trabalho do universo é cuidar do resultado. E quando você confunde esses papéis, você cria caos. Quando você respeita esses papéis, você cria fluxo. Agora prepare-se. Nos próximos minutos, você vai entender por que soltar o controle é o ponto exato onde a sincronicidade se torna inevitável, e também vai descobrir algo que Bashar raramente explica: o que realmente acontece vibracionalmente quando você insiste em um resultado. A verdade é que insistir no resultado é uma forma sofisticada de medo. Você não insiste porque quer muito. Você insiste porque tem medo de perder, porque tem medo de não dar certo, porque tem medo de não ser capaz de atrair novamente, porque tem medo de não ser suficiente. Mas a mecânica da realidade é paradoxal. Tudo o que você persegue, foge. Tudo o que você solta, volta. Não porque exista algum mistério místico nisso, mas porque vibração funciona assim. Quando você persegue, você vibra não tenho. Quando você insiste, você vibra estou com medo. Quando você exige, você vibra estou carente. E o universo responde: ok, aqui está mais dessa vibração. Mas quando você solta, você vibra a confiança. Quando você solta, você vibra a abundância. Quando você solta, você vibra certeza silenciosa. Quando você solta, você vibra alinhamento. E o universo responde: perfeito, agora vou te entregar. Desapego é poder, entrega é poder, soltar é fluxo. E quando você solta, a realidade deixa de ser um monstro imprevisível e se torna um espelho exato da sua vibração mais autêntica. Como o universo responde? Os 4 tipos de sincronicidade que Bashar explica, mas poucos entendem. A sincronicidade não tem uma forma única. Ela tem 4 formas principais, e reconhecer cada uma delas é essencial para navegar no fluxo. Isso muda sua vida. Isso evita erros. Isso acelera resultados. 1. Sincronicidade de luz verde. É aquela que todo mundo ama. Quando tudo flui, quando tudo encaixa, quando tudo se acelera, quando tudo parece mágico demais para ser coincidência. Essa é a confirmação vibracional. É o universo dizendo continue. 2. Sincronicidade de luz vermelha. Essa é a mais incompreendida, a mais rejeitada, a mais temida, mas também é a mais protetora. Quando algo te bloqueia, atrasa, trava, impede, frustra, não é punição, é redirecionamento. É sua mente superior dizendo: pare, não é por aqui, não é agora, espere. 3. Sincronicidade de aceleração. Quando eventos se multiplicam rapidamente, quando tudo acontece ao mesmo tempo, quando a vida parece entrar no modo turbo. Isso significa: você está pronto. A manifestação está próxima. 4. Sincronicidade de manifestação direta. A mais rara, a mais poderosa, a mais surpreendente. Quando aquilo que você deseja aparece do nada, direto, sem processos, sem etapas, sem lógica. É a vibração mais limpa e pura possível. E é aí que a maioria se assusta.
porque a manifestação direta confronta a crença de que tudo precisa ser difícil, mas nada precisa ser difícil. Precisa ser alinhado. Se você está começando a entender a profundidade disso, escreva nos comentários. Eu abro espaço para o fluxo. Isso não é para o algoritmo, é para a sua vibração. A palavra escrita ancora a frequência e você vai sentir a diferença. Agora que você entende como as sincronicidades funcionam e como a fórmula abre o caminho, vamos entrar na parte mais transformadora deste vídeo. Como decodificar os sinais do universo em tempo real. A maioria das pessoas sabe que sincronicidade existe, mas não sabe interpretar. Elas veem apenas coincidência, mas não entendem a mensagem, não entendem o contexto vibracional, não entendem o significado real. E quando você não entende, você perde o fluxo. Então agora você vai aprender a ver o mundo como Bashar enxerga, como um sistema perfeitamente coordenado, onde cada detalhe tem intenção, cada sinal tem significado, cada encontro tem propósito, cada desvio tem função. Você não está vivendo uma vida aleatória, você está vivendo uma vida orquestrada. E o mais impressionante disso tudo não é que o universo esteja falando com você, é que o universo sempre falou, e você é quem não havia aprendido a ouvir. E agora, chegamos ao ponto onde tudo se alinha. Você percebe como cada palavra que atravessou este vídeo não veio para te entreter, mas para te lembrar. Lembrar do que você é, lembrar do que você carrega, lembrar do que você esqueceu de propósito. Porque nada do que você viveu foi um erro. Nada do que você atravessou foi desperdício. Nada do que te feriu foi castigo. Cada queda foi treinamento. Cada dor foi código. Cada silêncio foi a senha que você precisava para acessar a versão de si que estava trancada atrás de medos antigos. E agora observe, algo em você mudou. Você não é mais quem deu play. E essa é a prova de que você está pronto para o que vem. Porque quando você altera sua frequência interna, tudo ao redor responde. E aquilo que parecia impossível começa a se reorganizar de forma quase absurda, quase mágica, quase inevitável. A vida começa a te buscar. As sincronicidades começam a te chamar pelo nome. Os sinais começam a aparecer em sequência, como se o universo estivesse literalmente guiando a sua mão. E a verdade é que ele sempre esteve. Você é que não conseguia ouvir, mas agora você ouve. Agora você percebe. Agora você entende. Você entende que não existe esperar, existe escolher. Você entende que não existe tempo certo, existe alinhamento. Você entende que não existe destino fixo, existe vibração. E talvez essa seja a revelação mais importante de tudo. A realidade não é algo que acontece com você. A realidade é algo que responde a você. O mundo não está te testando, ele está te espelhando. Se você muda por dentro, tudo muda por fora. Então respire fundo. Sinta seu corpo. Sinta sua energia. Sinta essa frequência que você está emitindo agora. Ela que está puxando a sua próxima linha do tempo. E talvez, só talvez, você já tenha cruzado para outra realidade sem perceber. Uma realidade onde você não luta para existir. Uma realidade onde você não implora por sinais. Uma realidade onde você não se diminui para caber. Uma realidade onde você lembra quem você é. A pergunta agora não é mais, será que vou conseguir? A pergunta agora é, quem eu preciso ser para sustentar o que eu quero viver? E a resposta é simples. Você precisa ser aquilo que você já é. A versão que te espera no futuro não está longe. Ela está do outro lado de uma decisão. Uma decisão que você pode tomar agora. Seguir o fluxo. Parar de resistir. Parar de se diminuir. Parar de pedir permissão para existir. Parar de tentar sobreviver em uma frequência que já não combina com você. Você sente isso, não sente? A energia ficando mais estreita. O corpo ficando mais sensível. A intuição puxando você com mais força. Este é o sinal. Não é o mundo que está mudando, é você. E essa mudança interna tem consequência. Você começa a se alinhar com pessoas, caminhos, oportunidades e portas que não existiam na sua realidade anterior.
A vida te puxa para o lugar onde você deveria estar. E se você chegou até aqui, existe uma razão maior do que você consegue compreender agora. Uma razão que você vai entender quando olhar para trás e perceber que tudo era preparação. Então, aqui vai o comando final. Permita. Permita que o novo chegue. Permita que a luz entre. Permita que a versão mais elevada de você te alcance. Solte o que já morreu. Solte o que não vibra mais. Solte o que te prende ao passado que você já superou. Seu próximo salto não é esforço, é autorização. E agora, você está autorizado. A porta está aberta, a linha do tempo está viva, a frequência está disponível. A pergunta é, você vai atravessar? A escolha é sua, sempre foi sua, sempre será sua. E se você quiser o próximo capítulo, ele já está te esperando.